Olá, eu sou a Thaís, do portal Estética e Negócios, e eu quero te fazer uma pergunta. Você está realmente feliz com a sua vida hoje? Com o seu negócio? Com os resultados que o seu negócio está trazendo para você? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque às vezes a gente se acomoda numa situação onde, por exemplo, falando de negócios, as contas estão sendo pagas. Mas e se alguma coisa acontecer com o seu negócio ou com você? O que vai acontecer na sua vida? Quais são as grandes mudanças que isso vai acontecer? Você já, por acaso, alguma vez na sua vida já tentou fazer uma grande mudança ou você tem medo do que isso pode acontecer? Eu vou te contar uma historinha que uma vez um empresário me contou e ele contou porque era uma forma dele ilustrar as grandes viradas que podem acontecer na nossa vida e que às vezes essas viradas podem trazer grandes surpresas. Chama-se a parábola da vaquinha. Basicamente assim a historinha. Tinha um sábio com o seu discípulo peregrinando. Eles estavam caminhando e quando eles estavam passando por uma cidade, numa casinha, eles avistaram uma casinha e falaram assim, vamos pedir um copo d'água nessa casinha. Era uma casinha bem simples. E aí eles chamaram o dono da casa, pediram um copo d'água e começaram a bater papo com o dono da casa. A casa era uma casa bem simples, bem assim, caindo aos pedaços. E tinha uma vaquinha, bem magrinha ali no pasto deles. E aí eles conversando com o dono da casinha, falando, nossa, né, o que você faz da vida? Do que você vive? E aí o dono da casinha falou assim, olha, eu vivo dessa vaquinha. Ela dá leite, eu vendo leite na cidade, com ela eu também faço queijo, vendo queijo, mas ela é a minha vida. Aí eles agradeceram um copo d'água e na hora que eles estavam indo embora, o sábio falou para o discípulo, vai lá e empurra aquela vaquinha no precipício. Aí o discípulo falou, mas como assim? Eles vivem daquela vaquinha? Como é que a gente vai empurrar a vaquinha? Coitada da vaca também, né? Aí ele falou assim, não, vai lá e empurra a vaquinha, precipício abaixo. E o discípulo fez isso. Um ano depois, o discípulo e o sábio, novamente caminhando, resolveram parar na mesma casinha. E a casinha estava bonita, estava pintada, tinha um pasto verde em volta, não tinha vaquinha. E aí eles começaram a conversar de novo com o mesmo senhor, né? E pediram água novamente, começaram a conversar com o senhor e falaram assim, nossa, muitas coisas mudaram aqui, né? E aí o dono da casa falou assim, olha, seu sábio, você não sabe o que aconteceu? Naquele dia que vocês estavam aqui, a nossa vaquinha caiu precipício abaixo. E aí era a nossa única fonte de renda e a gente teve que se virar. Então a gente começou a plantar, nós fizemos uma horta, começamos a vender para a cidade, então aquilo lucrava muito mais do que aquela vaquinha, coitada, que estava lá, mirradinha, antes dando leite. Ou seja, qual que é a moral dessa história? Que muitas vezes a gente se agarra em alguma coisa que dá resultado para a gente, mas ele dá pouco resultado e a gente se contenta com isso, porque a gente acha que se a gente não tiver aquilo vai ficar pior. Né? Isso muitas vezes, essa história, ela vale tanto para o nosso trabalho, para o nosso negócio, para a nossa vida pessoal. Às vezes a gente fala assim, tá ruim, mas tá bom. Né? A gente se contenta com isso. E essa história ilustra que muitas vezes isso pode ser mudado, mas para isso a gente precisa ter coragem de mudar. Então, às vezes acontece de alguém vir e empurrar a sua vaquinha. Quando é que alguém empurra a sua vaquinha? Quando, por exemplo, você perde emprego, quando alguém te manda embora. Você tem algum plano B? Aí você tem que se virar, né? Um plano B te ajudaria, né? Se você já tivesse uma outra coisa em vista, um negócio próprio, isso já te ajudaria a transformar a sua situação mais rapidamente. E no seu negócio é a mesma coisa. Quantas vezes você já não passou por momentos em que um grande cliente seu acabou indo embora e você se viu e falou, nossa, eu depositava todas as minhas fichas naquele cliente, boa parte do seu faturamento era de um único cliente e ele vai embora, e aí? Então, muitas vezes as pessoas
empurram a nossa vaquinha e às vezes a gente tem que ter coragem de empurrar a nossa própria vaquinha, começar alguma coisa nova ou arriscar a fazer alguma coisa nova para que uma grande transformação aconteça na nossa vida. E hoje eu queria dividir essa história com vocês, porque é uma história que eu sempre conto quando alguém está passando por alguma situação e fala, ai, tá tão ruim, às vezes está reclamando do marido, às vezes está reclamando do emprego, às vezes está reclamando do cliente. E a gente mesmo precisa olhar para a gente e falar assim, não, às vezes, não, essa situação mediana aqui não é o que eu quero. E a gente precisa empurrar a nossa própria vaquinha e arriscar a fazer alguma coisa nova, porque com certeza, se você se dedicar, você vai conseguir melhores resultados.